Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alessandra Perozin Minotto, sou diretora da Perozin Indústria Metalúrgica, uma empresa com mais de 50 anos de história, terceira geração de uma empresa familiar, um legado bem importante, bem legal para passar. E junto comigo aqui está o seu Harry Perozin, meu pai, né? Uma pessoa que com certeza tem muito a ver com a cultura da empresa, 30 anos como diretor da empresa e uma vida inteira pensando e trabalhando com os objetivos da empresa. Então nós estávamos conversando nessa hora com relação às atividades da Perozin a partir de 1964, que é onde a gente considera esses 56 anos de atividade, que já trabalhava daí nesse momento com trituradores, forrageiras, né? E em 1972 é que se transforma em Antônio Perozin e Filhos Limitada, onde entram os dois filhos mais velhos, né? Homens mais velhos, que começam a trabalhar como sócios da empresa, é isso, né? Isso aí, em 1972 entrou daí os dois filhos na sociedade da empresa e muda a razão social, que era Antônio Perozin. Vai para Antônio Perozin. Encerra a empresa Antônio Perozin e inicia uma nova empresa, Antônio Perozin e Filhos. Ah, por isso o CNPJ a partir daquela data. Porque antes era pessoa física. Ok. A partir dali, ela começou a nova empresa com uma nova razão social, de Antônio Perozin e Filhos, e iniciou-se naquele período também a produção de mais alguns tipos de máquina, além de triturador e forrageira que já se produzia. Sim. Em grande escala, né? atendendo praticamente todo o sul do Brasil aqui. Se começou a produzir também como eu falei anteriormente, a trilhadeira. Iniciou-se por um período de mini trilhadeira. De 1964 até 1974. Não, 1967 a 1974 as trilhadeiras que eu tenho no registro. A trilhadeira. É isso, né? 74 era uma produção muito grande de trilhadeira por uma necessidade de exportação do soja. E ali teve uma outra situação também de um aprendizado muito grande da Perozin, onde teve que fazer uma mudança radical na sua linha de produção. Em 64 os Estados Unidos teve uma super safra de soja e parou de importar grão. Não se vendia mais nenhuma trilhadeira para comprar um remédio se precisava. Em 64? Em 74 para 75. Ok. Então ali a Perozin foi obrigada a encerrar a atividade na trilhadeira, como muitas outras fábricas de trilhadeira que tinha aqui na região sul. Sim. Pararam suas atividades. E o pátio estava cheio. O pátio cheio, o pavilhão cheio. Lotado de trilhadeira que tem foto, tem e as contas para pagar. Nossa Senhora. Então aí foi uma dificuldade muito grande teve que usar tudo que foi criatividade, possibilidade, que naquele momento se vendesse todo o capital da empresa não pagava o que tinha de dívida. Então todo o capital podia descer por água abaixo em questão de dias, se a gente tivesse simplesmente cruzado os braços. Mas não, foi erguido com vontade, com dedicação, com negociação com os credores. Muita negociação, inclusive entregado o caminhão com a carga completa de trilhadeira para poder pagar dívidas. Mas graças à força de vontade foi superado, foi dado a volta e dado a volta com muito aprendizado. A partir dali a gente mudou e começou a produzir equipamentos para suínos. O primeiro equipamento a ser fabricado foi um misturador de ração, que se fabrica até hoje,
um misturador vertical. A partir do misturador entrou as baias, gaiolas, bebedouros para suínos. Então entrou toda a linha de suinicultura. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, né? Tem uma passagem que eu conheço que a primeira granja de aves que produziu era um teste, na verdade, da Sadia, porque eles trabalhavam com suinocultura. E eles estavam iniciando a ideia de abate de aves. E daí a primeira granja que teve, que foi um teste que foi feito, né, de produção de aves, eles precisavam de equipamento. Me ajuda a lembrar isso aí direitinho. Na época não era nem aviário, era um galinheiro. Era um galinheiro. Um galinheiro ampliado, que foi na propriedade do senhor Diomédio Bosio em Linha Guarani. Ele se colocou à disposição e a Sadia colocou os pintinhos lá para começar a produzir em série, para fazer um teste. Foi o primeiro, vamos colocar, aviário ou galinheiro. Sim. De teste da Sadia. E ali a necessidade de criar algum equipamento para autoalimentar esses frangos, porque eram alimentados dentro de uma bandeja. E os frangos entravam dentro e começavam a esperar batatas, o italiano, e jogavam fora a ração. Então tinha que ser criado alguma coisa. Além de sujar também bastante a ração, né? E ali eu lembro, junto com o pai, eu ajudei a construir o primeiro comedouro tubular, que foi feito na época para atender a necessidade, e realmente funcionou. Sim. E até hoje ainda existe esse comedouro tubular. Na região não existia nada parecido, e o pessoal da Sadia tinha uma ideia, né, daquilo que eles queriam. Que Eles já tinham precisavam visto. de alguma coisa. E daí junto foi feito o comedouro tubular, que foi muito utilizado, eu não sei, eu acredito que até hoje, né? Até hoje é utilizado. O comedouro tubular é utilizado. E menos em série, porque hoje tem os comedouros automáticos de correntes. Mas quando são aviários de pequeno porte, ainda é usado o comedouro tubular. Tubular, né? Olha que legal o passado da história. Isso é muito interessante. Como se criam, como aparece as mudanças, as inovações, né? Isso foi uma inovação bem grande, porque antes a bandeja tu tinha que ir lá e colocar o produto dentro, não tinha um reservatório, né? E o comedouro tubular tinha um reservatório considerável, né? Era 12 quilos dentro, de né? 12 a 15 quilos de ração. De ração, que conforme iam se alimentando ia liberando mais ração para os animais, né? Não precisava estar tratando cada hora, senão tinha que ir lá tratar os animais. Redução de mão de obra. As aves. Isso, redução de mão de obra sempre, né? Ok, que bom, né? E daí a Perosim fez parte disso também. Então, esse é um equipamento também que a Perosim ajudou a criar e desenvolver. Um dos pontos fortes da Perosim sempre foi a criatividade de novos equipamentos, buscando alternativas, soluções. Na verdade é a análise e percepção da dificuldade, né? Porque toda dificuldade é uma oportunidade de melhoria. Então se olha a dificuldade que tem, se ouve o cliente e daí que vem a possibilidade de uma melhoria de algo novo, né? Esse respeito pelo trabalho, né? E o respeito de quem está fazendo aquela atividade, de ouvir, de perceber, de entender e ver qual é a dificuldade que acontece. Com certeza, isso aí é um ponto forte da Perosim, que ela sempre buscou e continua buscando. E é uma necessidade. É o diálogo, é o conhecimento, é a informação. E daí nessa situação também, em 1900, vamos colocar nessa situação, 1982, daí vem a situação do seu Antônio Perosim se aposentando, né? Se aposenta e em 1984 a empresa fica por direção do seu Harry Perosim. Naquele período lá, a família tinha 3 atividades econômicas. Isso. Tinha a indústria de máquinas. 3 negócios dentro da família. E tinha a indústria de máquina, tinha a Perosim Agromáquinas, que era aqui na rua Dr. Maruri,
e tinha junto com a parte comercial, tinha a concessionária Honda. E por uma exigência da Honda, eles pediram para separar a revenda de... Fisicamente a revenda de máquinas com a revenda de motos. Exatamente. E então se criou, na verdade, eram 3 empresas. Sim. E com a saída do seu Antônio e uma decisão da família, foi dividido as empresas dentro da família, ficando então de minha responsabilidade como assumir a parte interina da indústria. Da indústria. Então, a partir de 1984, o seu Acre assume como proprietário e diretor da Peruzin Indústria Metalúrgica, e que é o próximo assunto que nós vamos falar no próximo vídeo.